Hoje eu vou falar sobre os 3 pilares da interação social para desenvolvedores de software. E aí, galera, beleza? Eu já falei aqui para vocês sobre um livro espetacular lá do Google de engenharia de software, que é o Software Engineering at Google. Lá tem um capítulo, na verdade uma parte inteira do livro, que é sobre cultura. Lá eles falam sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal. Eu achei espetacular essa parte e dá para entender por que o Google é uma empresa espetacular. No começo dessa parte sobre cultura, ele fala uma coisa bastante importante que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui. Uma das únicas coisas que a gente tem controle é nós mesmos. É muito difícil a gente mudar outras pessoas. Às vezes é difícil a gente mudar alguma circunstância que a gente está inserido. Então esse é um motivo de muita frustração. A gente querer mudar coisas que, em geral, a gente não tem muito controle. Então o autor fala isso, né? A gente precisa pensar e focar na variável que a gente tem controle, que é nós mesmos. Então a gente sabe, todo mundo tem essa experiência. O ser humano é muito bugado. A gente tem muitos bugs. Então a gente tem que aprender com os nossos bugs e pensar que a gente sempre pode melhorar. E aí nessa parte do livro ele fala sobre os 3 pilares da interação social, que são 3 características pessoais que a gente pode melhorar muito e que realmente, se todo mundo se esforçar por melhorar nessas 3 características, a interação social de uma equipe inteira, de uma empresa inteira vai ser muito melhor. Quais são esses 3 pilares? São a humildade, o respeito e a confiança. Então eu fiquei impressionado mesmo de ver no Google, né, o pessoal falando sobre humildade, sobre confiança, sobre respeito. Então o primeiro pilar é a humildade. E o que é a humildade, pessoal? Eu acho que essa característica, essa virtude, muitas vezes ela é mal entendida. Muitas pessoas acham que a humildade é ser tímido. Então uma pessoa, quando ela é muito tímida, quando ela é muito quieta, a gente fala, que pessoa humilde. Isso não necessariamente é verdade, tá, pessoal? Uma pessoa pode ser muito tímida e também muito orgulhosa. E por outro lado, uma pessoa pode ser muito eloquente, muito confiante e também muito humilde. Porque o que é, na verdade, a humildade? A humildade, já falei para vocês aqui no canal, a humildade é a verdade. A humildade é a pessoa reconhecer os seus valores, as suas qualidades e também os seus defeitos. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe que tem muitos defeitos e que também tem muitas qualidades e que vive bem nesse paradoxo entre sermos realmente muito pouca coisa. Cada ser humano, né, se a gente pensar no universo, nós somos uma partículazinha do universo muito pequena e ao mesmo tempo o ser humano tem um valor infinito. Cada um de nós realmente tem um valor muito grande. Então a pessoa humilde é a pessoa que tem um jogo de cintura aí sobre essas duas realidades e que não acha que é o todo-poderoso, onisciente, que pode qualquer coisa. Então o primeiro pilar é esse, né, pessoal? Todos podemos melhorar em humildade. Ninguém gosta de viver com uma pessoa que se acha o centro do universo, que só fica reclamando para os outros, que só fica falando de si mesmo. Então a humildade nos ajuda muito a relacionar bem com outras pessoas. A gente vai escutar as outras pessoas, que a gente vai dar importância para as outras pessoas, ao passo que a pessoa que é muito orgulhosa, que se acha o centro do universo, não escuta os outros, passa por cima de todo mundo, é muito arrogante. Então, de fato, né, todos podemos melhorar e sermos cada vez mais humildes. Então, uma parte muito importante da humildade, pessoal, é a gente saber dar e receber críticas. Isso é uma coisa que, ao meu ver, o brasileiro não é muito bom. Muitas vezes, quando alguém critica alguma coisa que a gente faz, a gente, em geral, leva para o lado pessoal e fica chateado, quando a gente poderia receber aquele feedback e tentar melhorar. É claro, tem muita gente que não sabe fazer crítica e ofende as pessoas. É muito importante a gente aprender a fazer críticas de uma maneira delicada, que não fira as pessoas. Por outro lado, hoje em dia existe isso, né, pessoal? As pessoas se ofendem por qualquer coisa que você fala, a pessoa leva para o lado pessoal e fica toda ofendida. Então a gente tem que aprender a ser um pouco forte nesse sentido. Quando alguém faz uma crítica a alguma coisa que a gente faz, a gente tem que saber separar as coisas. E também saber que a gente pode melhorar muito nas coisas. A gente não é perfeito. E por outro lado, a gente também não é moeda de ouro que agrada a todo mundo. Então tem um amigo que deu uma palestra numa empresa e parece-me que o pessoal não gostou muito da palestra que ele deu. Aí, em vez dele ficar chateado e achar que o trabalho dele não valia nada, ele aceitou essa crítica como um feedback e vai procurar melhorar o trabalho dele para que de fato fique cada vez melhor, para que agrade cada vez mais pessoas. É óbvio, como eu disse, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas o nosso trabalho pode ser cada vez melhor. Então sempre que alguém faz uma crítica, a gente tem que tentar utilizar aquilo
como benefício próprio, para melhorar. E não ser muito orgulhoso e ficar ofendido por qualquer coisinha que falem. E aí nesse tema da humildade entra aquela questão que eu já falei aqui para vocês sobre a inveja, né, pessoal? A gente tem que aprender a admirar as pessoas. É tão bom quando a gente sabe admirar uma pessoa que é boa numa coisa, quando a gente não fica triste, quando a gente é pior do que uma outra pessoa em algum assunto. Não acontece nada. É muito bom que existem pessoas boas em vários assuntos para que a gente beba dessa sabedoria das pessoas para que a gente melhore nós mesmos naqueles assuntos. Então uma coisa que atrapalha a humildade é a inveja, né? Quando a gente vê alguma pessoa brilhar, quando a gente vê uma pessoa que é muito boa numa coisa. Então, em vez de ser invejoso, vamos tentar admirar as pessoas. Isso também contribui para a nossa humildade. O segundo pilar é o respeito, que a gente genuinamente se importar com as pessoas que a gente trabalha, que a gente convive. Então, o respeito é uma coisa muito importante. Existe um entendimento errado do respeito por aí também, pessoal, que eu acho que vale a pena chamar atenção aqui, que é o que a gente às vezes chama de tolerância, né? Que é a ideia de que tá tudo certo, não tem nada errado e que todo mundo tá certo e que a gente tem que respeitar no sentido de que a gente tem que aceitar tudo. Isso não é verdade, né, pessoal? Ser respeitoso é saber que as pessoas podem pensar diferentemente da gente, mas não necessariamente a gente precisa aceitar pensamentos que não batem com aquilo que a gente acredita. Então, de fato, a gente tem que ser respeitoso, a gente tem que saber que as pessoas pensam diferente, a gente tem que realmente se importar com as outras pessoas, mas isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo como verdadeiro, como certo. Mas o respeito é uma coisa muito importante para que realmente haja uma boa interação social entre uma equipe, entre uma empresa. E o terceiro pilar é a confiança, que é a gente realmente acreditar no trabalho das outras pessoas. Então existem gerentes, por exemplo, que não confiam no trabalho das pessoas que eles gerenciam. Então isso realmente é uma coisa que dificulta o trabalho, né? Se alguém não confia que a gente consegue fazer uma coisa, isso faz com que a gente realmente tenda a não conseguir. Então é legal a gente acreditar nas pessoas, a gente motivar elas, a gente confiar que elas podem fazer as coisas. E não fazer tudo por elas ou não fazer aquele micromanagement, né? De realmente gerenciar tudo que as pessoas estão fazendo para tentar com que elas façam o que deve ser feito da maneira correta. Então existe uma dose aí de confiança que é muito importante. Por outro lado, pessoal, a gente não deve esperar também que as pessoas sejam perfeitas e que sempre nos respeitem e que sempre confiem na gente. É muito bom a gente ser forte, ter essa resiliência de quando alguém nos ofende, fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente conseguir relevar aquelas coisas e ir em frente. A gente está numa cultura de muita ofensa, né, pessoal? Qualquer coisa as pessoas quebram, né, e ficam muito ofendidas e não conseguem ir para frente com alguma crítica, com alguma falta de respeito. Então é muito importante que a gente cresça nessa força também para conseguir tomar pancada da vida, porque na vida a gente vai levar pancadas por aí. E se a gente crescer nessa força, né, em ter uma fortaleza interior, em ser uma pessoa, né, que tem bons ideais e que vai crescendo e que vai melhorando, que vai estudando, que foca, né, naquilo que eu falei, na única variável que a gente consegue controlar, que somos nós mesmos, a gente não vai ser tão fraco e não vai sofrer tanto na vida. Então não é verdade mesmo que esses três pilares são muito importantes? A humildade, o respeito e a confiança. Então vamos, eu e você, melhorar nessas características, né? Em sermos mais humildes, em sermos mais respeitosos e sermos mais confiantes. Eu vou colocar o link daquele livro lá, Software Engineering at Google, na descrição do vídeo. Lá você pode ler mais sobre esses pilares e sobre outras questões relacionadas com a cultura lá no Google. Essa parte do livro é espetacular mesmo, acho que vale a pena. Tem lá vários padrões, por exemplo, de boa gerência e de má gerência, ou antipadrões, né? Vale a pena todos nós que lidamos com pessoas estudarmos esses assuntos e melhorarmos cada vez mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.